Olá, pessoal. Conforme dito anteriormente, né, que nós íamos esperar aí esses 5 minutinhos para dar início ao nosso webinar. Então acho que já deu tempo de todos entrarem, se acomodarem, a gente já pode iniciar, né. Eu gostaria de dar bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, cujo tema é "Quando o imprevisto acontece, backup e recuperação de desastres é com a Acronis", né. É um prazer ter todos vocês aqui conosco, tá. Eu sou a Patrícia Monteiro, sou gerente comercial da MS Networks e vou estar nesse breve momento apresentando de forma rápida a MSI, tá. Para quem ainda não nos conhece, a MSI é uma empresa com mais de 25 anos de experiência em cibersegurança, infraestrutura e proteção de dados. Nosso propósito é ajudar empresas de todos os tamanhos, né, a garantir segurança, continuidade e eficiência com as melhores soluções no mercado, sempre em parceria com fabricantes líderes globais como a Acronis, né? Então, hoje, a gente tem a honra aqui de contar com a presença do José Ricardo, Solutions Engineer da Acronis, tá? E ele vai nos mostrar na prática como a plataforma da Acronis Cyber Protect unifica o backup moderno, né, e o disaster recovery como serviço, para garantir a disponibilidade total da prevenção e retomada do ambiente. Eu também gostaria de agradecer o apoio especial da nossa patrocinadora, tá, a Boulder Consult, que é uma empresa de consultoria e parceria, parceira da MSI, que atua na área de gestão estratégica, transformação digital e eficiência operacional. Ela ajuda empresas a crescerem com segurança e inteligência. E antes de começarmos, eu tenho um recado importante para dar para todos vocês, tá? Eh, Entre todos os participantes que ficarem até o fim do webinar, faremos um sorteio de um gift card, tá? No valor de R$ 150. Então, fiquem com a gente até o encerramento e o vencedor será anunciado ao final do nosso evento. E aproveito também para avisar que no final da apresentação teremos algumas perguntas de múltipla escolha, tá? Para vocês responderem. Será bem rápido, interativo e muito importante para nós entendermos a necessidade de cada empresa aqui presente, tá? Então, José, agora eu passo para você. Bom, bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado ao time da MSI pelo convite. Meu nome é José Ricardo, como ela bem falou. Estou na Acronis há quase 10 meses, embora tenha um pouquinho mais de tempo de experiência em TI. Os últimos 10 anos em segurança. No passado, aí, eu já trabalhei em empresas como Microsoft, Dell e tal. E hoje o nosso foco é esse, né? A Acronis, ela tem uma solução de disaster recovery muito interessante, que faz, até eu me lembrar de experiências que eu tive no passado com essa questão em que o cliente tinha que ter um outro site, no outro site ter uma estrutura e para usar em caso de problema, né. Então, assim, muitas empresas, não têm essa condição, né. Nesse caso eu estou falando de um banco, então era mais fácil para eles, mas pensa no teu negócio e com certeza, ou na maioria dos casos, é um investimento muito alto para uma eventual utilização. Vamos então adiante. Então, por que que isso aqui é uma realidade? Então, por exemplo, a questão aí dos ataques, cibernéticos. Eles não param de crescer, infelizmente. Eu brinco que os atacantes têm uma coisa que nós não temos, que é tempo livre. E se eu entrasse numa de contar a quantidade de ataques que infelizmente eu já tive na sala de guerra ou soube, a gente ia trocar o tema, aqui da apresentação. As empresas pequeno e médio porte, né, elas têm um prejuízo aí quando tem um tempo de inatividade, né? Tem a questão do não só de a gente fala muito de incidente cibernético, né, como uma causa de interrupção do negócio, mas infelizmente eu quero lembrar também
o que aconteceu lá no Sul ano passado. Aquele acidente ali, né, que foi um desastre natural, infelizmente pode ser que ocorra de novo e espero que não, e não daquele tamanho. Mas as empresas quantidade de empresas que de repente não tinham uma estrutura, não, obviamente não estavam preparadas para uma ocasião como essa, né. O que que pode ter acontecido com a operação delas. Sem contar que a maioria das organizações não tem nenhum plano de resposta a incidentes, tá. Por exemplo, ela não sabe nem o que fazer. O ano passado eu estava como consultor, antes de entrar na Acronis, e atendia um escritório de advocacia, e uma auditoria pediu a eles um plano de resposta a incidentes, tá. Ou seja, era alguma coisa que a gente às vezes não tem ou acha que não precisa, e é super importante. O Desastre Recovery é a chave para a gente continuar funcionando. Você pensa, como eu falei, do que aconteceu o ano passado lá no Sul, é apenas 6% das interrupções, né. Aí nesse caso, serviço público também é afetado, toda a infraestrutura, porém a gente também tem a questão de falha de hardware, corrupção de software. Isso aqui, exclusão de dados acidental, tanto por erro humano como por intenção, infelizmente. Eu soube de casos que funcionário soube que ia ser mandado embora, tinha acesso às coisas e foi apagar. Não é o tema aqui, mas a Acronis tem uma coisa que a gente chama de storage imutável, que, vai te ajudar em caso de alguém ir lá e de propósito, por exemplo, apagar todos os seus backups, que aquele ali nem a Acronis consegue apagar, tá. Então, depois se quiserem mais, avisa o pessoal da MSI para a gente conversar só sobre esse tema. E como a gente falou, a questão dos ataques cibernéticos, né. Os ataques de malware aumentam e aumentaram muito, e vão continuar aumentando, e 93% das empresas foram atacadas de alguma forma, tá. Vamos falar um pouco sobre a Acronis. Eu não sei o quanto de vocês conhecem sobre a Acronis, e uma coisa que eu tenho visto, eh, às vezes o pessoal conhece a Acronis, mas conhece muito sobre um dos pilares que a Acronis funciona nos últimos anos. Então, é uma empresa suíça, foi fundada lá em Singapura, tem mais de 1.800 empregados divididos em uns 45 países. Já teve, né, esse número até tá antigo, mas a gente está bem envolvido, vocês vão ver que a gente tem um pilar de cibersegurança hoje em dia. Temos mais de 20.000 provedores de serviço, mais de 750.000 clientes de negócio e 54 data centers pelo mundo. E aqui vai uma coisa, a gente tem 2 só aqui no Brasil, tá. Os 2 Tier 3 certificados direitinho, então assim, você não vai ter um problema. Sem contar, a gente tem, se precisar, se for o caso, outros pelo mundo, inclusive parceria com o Google e com o Azure, para ter a utilização do data center deles, caso seja necessário. Aqui eu vou passar mais rápido, é só para vocês saberem, como eu disse, quando a gente fala um pouco além do backup e disaster recovery, muitas pessoas não têm noção das outras soluções que a Acronis tem e dos testes que a gente passa e temos o produto certificado, tá. Então, se você for ver, esse aqui particularmente eu gosto, esse True, é um time nosso de pesquisa de novas ameaças. Vocês verem que tem até junho de 25 o último prêmio, e assim, é uma solução muito, interessante, muito estável, tá. Não é o foco hoje, eu vou só mostrar para vocês que tem. E aqui fica pequeno, aqui é mais pra vocês terem uma ideia de tudo que a Acronis tem nos últimos anos. O nosso foco é aqui hoje, proteção de dados, então a gente vai falar de disaster recovery, a gente vai falar de backup, porém, a gente tem um pilar de segurança cibernética com EDR, XDR, DLP, segurança de e-mail e tal, até treinamento de conscientização de segurança, e a gente tem um pilar de RMM,
que é você fazer deployment de aplicativos, aplicação de patch, acesso remoto, suporte remoto, inventário. Então tem bastante coisa aqui. Vamos lá para o nosso tema de hoje. Vamos começar, por exemplo, com uma visão rápida do que é o disaster recovery, tá? Então, o que é? Primeiro, é lógico, você tem aqui o teu ambiente de produção, digamos, você tem 20 servidores. Quando a gente fala de disaster recovery, a gente está pensando no mínimo que você precisa para o teu negócio funcionar. Digamos que dos 20, você precise de 4. Então, sei lá, você precisa ter o teu domain controller, você precisa ter o seu banco de dados, seu servidor de aplicação e um outro servidor interno lá de alguma utilidade para você, de repente, sei lá, o servidor de correio eletrônico, não sei. E aí, é nesses 4 que a gente foca a questão do disaster recovery. Ou seja, enquanto o seu ambiente está fora do ar, você vai operar normalmente dali, do nosso e o bom que vocês vão ver, o disaster recovery, ele fica na nossa nuvem. Como bem falado, ele é o que a gente chama de disaster recovery como um serviço, tá? Ou seja, vocês não precisam ter estrutura. A Acronis disponibiliza isso para você, caso você venha precisar, tá? Se alguns casos as empresas podem ter aí danos financeiros ou legais ou mesmo a reputação delas, né? Se ficar inoperante, por exemplo, por várias razões, né? E aí a gente oferece a capacidade de executar aplicativos no modo failover. Failover é: passei minha operação para esse ambiente da Acronis que é especializado nisso, tá? O failback, depois vocês vão ver, que esse está aqui embaixo, que é voltar o meu ambiente de produção, tá? E aqui, por incrível que pareça, e para mim, toda vez que eu converso com clientes sobre disaster recovery, e eu já vi isso na prática. O cara está tranquilo que ele tem backup. Não, legal, que bom que você tem backup, né? Que se você precisar fazer uma recuperação, né, ótimo. Porém, disaster recovery não é backup só, tá? Então você vê que a gente tem os dados, a gente tem o backup dos dados, porém a gente tem essa infraestrutura para executar o teu ambiente. Pensa assim, você tem lá o backup do seu servidor, deu um problema nele, você vai e restaura o backup. É um processo, digamos, vai demorar, vai 1 hora. Legal, que bom que você tinha backup para poder fazer a recuperação dele. Disaster recovery é pior do que isso. Você perdeu o teu ambiente. E aí você precisa continuar operando. Nesse caso, eu já ouvi falar de que restauração de ambiente pode demorar dias. Imagina você dias sem operar. Então você vai para o ambiente de disaster recovery super rápido e aí levanta ele e está operando de novo. Inclusive, isso está melhor explicado aqui, né? Então, backup é uma proteção contra a perda de dados. Você pode usar aí em servidor, estação de trabalho, dispositivo móvel, você pode armazenar localmente ou, por exemplo, na nossa nuvem. A gente suporta backup tanto armazenado localmente, como na nossa nuvem, como em nuvem terceiros. Como eu tenho uma conta no Azure, também dá. Esse armazenamento é chamado de armazenamento a frio. Por quê? Ele não está disponível assim rapidamente, tá? Ele vai demorar. E aí, o quanto que ele vai demorar vai depender do que a gente está falando. Como eu falei, um servidor só, de repente pode ser que você faça a recuperação dele em 1 hora. 10 servidores, né? Então a gente já vai aumentando o tempo. Como eu falei, o ambiente como um todo, isso, os dados que eu estou falando para vocês são reais, pode chegar a dias. E aí, qual é a periodicidade que eu faço o backup? Frequentemente, né? Faço o plano de backup de acordo com a sua necessidade. A Crone suporta, por exemplo, o padrão é um full semanal
e todos os outros são incrementais, tá? E aí você pode tanto armazenar indefinidamente, você pode armazenar por um período de tempo ou por número de backups, tá? Então, assim, nesse caso, você escolhe como que você vai fazer. Já o disaster recovery é diferente. Eu vou ter aí uma alta disponibilidade para os aplicativos críticos, como eu falei. Eu vou ter, eu tenho 20 servidores, preciso de 4 para manter meu ambiente no ar. Então, esses 4 vão estar no disaster recovery. Eles vão entrar rapidamente após um desastre. Obviamente, a gente está pensando aí em servidor físico ou virtual, ou em servidores. Não pensa, na estação de trabalho, né. Eu vou fazer a recuperação do meu data center, tá. Eh, uma questão para se pensar, que é o failback, né. O failback, na Acronis, como é que ele funciona? Você fez o failover, está operando lá e os usuários estão acessando o nosso data center, e daqui a pouco vocês vão ver as opções que a gente tem de acesso remoto a esse ambiente da Acronis. Você está voltando seu ambiente aqui, você volta o backup e começa a sincronizar as informações e a máquina do Disaster Recovery funcionando. E aí você sincroniza as informações que estão nela. Por quê? Por mais que você volte o backup aqui, tudo que foi atualizado enquanto o pessoal está trabalhando normalmente, está no servidor Disaster Recovery. Então ele vai sincronizar isso de volta para o seu ambiente de produção, ele vai até 90% porque ali você tem que virar a chave de vez. Então é assim, olha, sei lá, de repente um final de semana, um domingo de manhã, você vai e escolhe virar a chave, a gente transfere os últimos 10 minutos e você vai funcionar sem problema normalmente, tá. Então é isso, pra vocês terem uma ideia da questão do failback, tá. Aí a gente tem o tipo de armazenamento quente e morno. O morno é a cópia do backup que está ali disponível para o ambiente funcionar em caso de desastre. O quente, por que é quente e morno? Por causa da velocidade do disco que a gente usa nos 2 tipos de armazenamento que tem no ambiente de desastre recovery. O quente, ele é o mais rápido possível, tá. Então, sei lá, SSD, NVMe, vai estar lá rápido, por quê? E você ainda vai dizer para a gente, quando você contrata o serviço, qual é a configuração de hardware que você precisa. O meu servidor que está indo para cá tem 4 CPUs e 64 de memória. Ele tem 8 CPUs e 128 de memória. A gente tem várias configurações que a gente suporta. De novo, para o teu ambiente operar da mesma forma que você estaria operando. Aqui no tempo de recuperação a gente fala de horas para dias, aqui a gente fala de minutos para horas, porque é aquele negócio, você vai ter um pequeno período que você vai ficar fora, mas é fora. E quando que você vai usar isso aqui? Só em momento crítico. Realmente aconteceu o pior. Mas poxa, José, eu vou passar por uma auditoria e eu preciso provar que meu disaster recovery funciona, tá? Esse escritório de advocacia que eu citei o exemplo agora há pouco, eles não tinham como provar, porque infelizmente eles não tinham um ambiente. Nesse caso, você vai lá na console, faz o que a gente chama de failover de teste. Ele vai fazer o failover, vai levantar a máquina, você consegue acessar ela pelo browser, fazer Ctrl Alt Del, entrar com o seu usuário e senha e provar para o teu auditor, está funcionando. A gente tem o status, tem como se gerar relatório, ou seja, isso é uma coisa. E essa questão do momento crítico é isso. Puxa, aconteceu um desastre aqui. Você vai na console, manda fazer o failover e bota em operação num ambiente de desastre recovery. Quem precisa, né? E aqui tem de tudo, em vários segmentos, em vários setores, quem está sujeito a requisitos regulamentares, quem depende de dados ou aplicativos críticos para funcionar, então, assim, por exemplo, empresa que parou, se o TI parou para a empresa. Há um tempo atrás,
Antes de eu entrar na Dell, eu trabalhei numa processadora de cartão de crédito. Eh, Se parasse o data center, parava o negócio. Então é isso que eu estou falando, entendeu? Outros requisitos, né, então tipo, PCI para quem é do mercado financeiro, RIPA para quem é do mercado de saúde, então tem de vários aqui que exigem que tenha um plano de recuperação, que tenha o ambiente que, caso uma auditoria pode ser cobrado, então é bom vocês ficarem atentos a isso. Vamos falar então um pouco das características, um pouco mais de detalhe em relação à solução da Acronis para Disaster Recovery. Então uma coisa que a gente fala muito e não só para Disaster Recovery, isso funciona para qualquer produto da Acronis, é o que a gente chama do poder do um, que é um agente só, você define uma política, você tem uma console, ou seja, uma interface, você contrata uma licença de um fornecedor só. Você vê os 2 primeiros itens aqui, backup e disaster recovery. O resto é o resto que a gente tem, eu não vou, como eu falei, não foco, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas o principal é, e o melhor, você começou com backup e disaster recovery. Poxa, eu queria, migrar meu, sei lá, meu antivírus, eu quero implementar o RMM para, sei lá, ter inventário de software e hardware, aplicação de deployment de aplicativos e tal. Legal. É uma questão de você contratar o serviço, você vai, o teu parceiro aqui não, a MSI vai disponibilizar na sua console, você vai na console e habilita o plano. No momento que você habilita o plano, o agente, quando ele se comunicar com a console, ele recebe o aviso: olha, agora também tem RMM, por exemplo. E aí ele sozinho ele instala o módulo de RMM e passa a te dar as funções que estão previstas no RMM. Você não tem que fazer um novo deployment, não vai ter um segundo agente, é outra interface. Não, é tudo na mesma interface. Facilita a integração. Por exemplo, tem itens que eu vou falar aqui que eles funcionam bem quando você tem mais de uma solução ou é requisito, né. Tem um que está aqui, que tem a ver com backup, tem um que não está aqui, que eu não falo, né, aqui no detalhe do RMM, mas, por exemplo, a aplicação de patch, né, com certeza vocês já viram, dá tela azul na hora de aplicar, né, depois de aplicar, e você está tranquilo que você tem backup. Tá, mas de quando é o seu backup? Então tem essa função para clientes que têm backup em RMM, por exemplo, de você vou fazer a gente faz automático um backup antes da aplicação daquele patch, tá. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas só para vocês saberem. Com relação aos workloads que a gente suporta para disaster recovery. Então, lógico, Windows e Linux, essas plataformas de virtualização, então vSphere, Hyper-V, Zen7, Nutanix, alguns servidores de aplicativo, tá. Para backup, a lista é muito maior do que essa. É que ainda não temos tudo que a gente suporta em backup com o suporte para, disaster recovery, tá. Então, outro dia, por exemplo, a gente tem agora, vocês estão vendo aqui, Nutanix, né, que é um dos mais recentes em relação a gente suportar. A gente tem agora Proxmox também, né, muitas empresas estavam migrando ou estão migrando de VMware, por exemplo, para outras soluções. Proxmox a gente tem backup, mas se você quiser, por exemplo, disaster recovery, ainda está no roadmap, mas ainda não tem. E aí, nesse caso, nossa recomendação é instalar um agente dentro de cada máquina virtual que você gostaria que fosse para o ambiente disaster recovery, tá. E aí, tranquilo, vai funcionar sem problemas. Qual é a arquitetura? Então você tem lá o seu site de produção, com seus servidores virtuais, os físicos, seus aplicativos, e a gente vai te disponibilizar o site de disaster recovery na nossa nuvem. Então aqui você vai escolher quais são os servidores, aí esse armazenamento quente e frio é aquilo que eu expliquei, né, o frio é mais a questão do backup, o quente já é ele rodando em produção. Você pode o failover de produção é em caso de desastre mesmo, como eu falei, você pode fazer um teste,
E aí você vai ter a questão também dos backups dos servidores, que querendo ou não, backup é o pré-requisito óbvio para a gente ter. Ah, mas como é que eu acesso isso aqui? E aqui que entra a questão da VPN, tá? Então a gente vai ter uma VPN, e tem várias opções, entre o teu site ou os teus usuários. Digamos que aconteceu o pior, nem o site pode ser usado, as pessoas estão de casa, tudo bem, a gente suporta OpenVPN, e aí você vai configurar eles para acessar o nosso ambiente com o OpenVPN. E aí, por último, o failback, que é teu ambiente voltou, a gente faz o processo de failback para voltar o teu ambiente para lá. Vamos aqui um pouco mais detalhe de algumas características. Primeiro, runbook, tá? O runbook é interessante porque, assim, pensa assim, você está num ambiente de desastre, você está ali naquele desespero. Poxa, eu ainda vou me preocupar em, ô José, você levanta o domain controller, João, você levanta o banco de dados, e aí de repente o João foi mais rápido que o José, o banco de dados entrou, mas não adianta, porque o domain controller não está no ar. Então, assim, o runbook, você vai criar um plano para a gente fazer automaticamente. Então você vai dizer, olha, primeiro preciso do meu domain controller. Domain controller está no ar, levanta o banco de dados. O banco de dados entrou no ar, levanta, por exemplo, meu servidor de aplicativo. Então você vai criar o plano, a gente vai fazer o plano de uma forma automática e aí sem problema para você. Outra coisa, você pode fazer um failover por um ponto de recuperação livre de malware. E aqui a única coisa que pede que, aí no caso o antivírus tem que ser o nosso. Essa é uma das funções que eu citei agora há pouco que necessita integração, né? O que eu posso falar para vocês aqui? No passado, como infelizmente eu brinco, eu estava na sala de guerra de um cliente e ele estava tranquilo porque ele tinha backup. Que bom. Só que, né, o backup dele não tinha nada a ver com o antivírus que ele usava e tal. E aí quando ele voltou o backup, a ameaça estava no backup. Porque o atacante já estava lá há muito tempo, ele não sabia, o atacante tinha infectado o backup. Então, você ter o backup só não quer dizer muita coisa, né? Com a Acronis, a gente vai te dizer, olha, aquele backup que você está tentando restaurar, ele está infectado. E a gente sinaliza quantos arquivos são, quais são, para você tomar uma ação em cima e fazer uma recuperação segura. Você pode fazer um failback aí automatizado, tanto para a máquina virtual como para a máquina física. Então, você escolhe como é que você quer fazer e de forma automática, sem nenhum problema. Você pode fazer uma reversão para a máquina virtual original, tá? Então, tem alguns cenários aqui que são possíveis, mas você vai ali, vai escolher como é que quer fazer, e ali você vai dizer: olha, faz isso, é muito mais rápido, tá? Então, o seu tempo de inatividade fica quase zero durante o processo failback. Você pode fazer esse failover de teste automatizado. Lembra que eu falei agora há pouco de um pontual, de repente para uma auditoria, você pode, de repente, sei lá, alguém é uma legislação ou uma norma da empresa. A gente tem que fazer um failback de teste a cada mês, a cada trimestre. Tranquilo, automatiza isso, a gente vai fazer ele para você e gera um relatório que no caso de alguém pedir, um auditor ou, sei lá, o dono da empresa, sei lá, você vai e apresenta para ele, ó, o nosso Data funciona, a gente está fazendo teste cada trimestre e está aqui o resultado, tá? Porque aí você está mais tranquilo. Caso o pior venha acontecer, você sabe que o failover funciona, tá? Então você não vai ter problemas na volta do seu ambiente, tá? Como eu falei, você está executando no teu ambiente de produção, teve o problema, foi para o nosso ambiente de desastre recovery. Como é que eu acesso ele? VPN. Tá? Então a gente tem, como eu falei, até entre sites ou entre usuário e site, e dependendo do firewall que você tenha, você também pode fazer isso. Aí é
pouco mais complicado, um pouco mais detalhado, uma configuração, mas não é impossível de fazer, tá. Você pode configurar qual é a configuração DNS que vai ser usada nesse site do Disaster Recovery. Por quê? De repente, aqueles servidores que a gente está levantando, até para facilitar, senão você imagina você ter que entrar em cada um e reconfigurar IP, DNS e tal, você já fala para a gente: "Olha, esses servidores aqui, esse ambiente aqui, ele precisa responder por DNS, IP tal". Pronto. E aí, sem nenhum problema, ele vai entrar com a configuração DNS que você pedir. Suporte aí para vários tipos de rede, então se tiver ambientes complexos, você consegue fazer isso fácil. Você pode colocar até 5 redes locais conectadas ao site de recuperação, tá. Então, de repente, se você tiver 5 redes diferentes ou uma em cada escritório, por exemplo, você pode configurar isso e todas apontando para o mesmo site de recuperação. Você pode fazer recuperação de desastre por DHCP, então, de repente, para te ajudar na parte de controle de endereço IP, configuração de rede e tal, a gente tem como disponibilizar isso aqui também. A gente tem uma função que quando eu só falo de backup, eu brinco, que é a criptografia do backup. Quando você escolhe para criptografar um backup, você tem que ter em mente que a gente vai te pedir para criar uma senha. E por que que eu alerto sobre isso? Porque já aconteceu do cliente ligar para a gente desesperado que ele perdeu a senha. A Acronis, ela não mantém uma cópia da senha. A senha é sua. Então, se você não tem a senha, você tem um lindo arquivo de backup criptografado. Não adianta para nada. Para você fazer uma recuperação, para você colocar no ambiente Disaster Recovery, você precisa ter a senha. E o que que a gente tem para a questão do Disaster Recovery? Essa função que é um armazenamento de credenciais. E aí você coloca o backup ali, coloca a senha ali, facilita muito, porque lógico, num caso de desastre recovery, você vai estar com a cabeça muito ocupada pensando em voltar ao ambiente, você vai voltar a ele e não precisa se preocupar qual é a senha mesmo. Não, ela vai estar armazenada ali e você consegue voltar a esse ambiente mesmo de um backup criptografado. Aqui, por exemplo, é a questão do rastreamento de conformidade, né. Então, a gente quando te mostrar, né, tipo, você mandou fazer um teste, até o primeiro exemplo aqui, ó, a gente tem um tempo de estimativa da volta dele. A gente vai te falar: "Olha, tá compliance, beleza, tá de acordo. Não, ó, isso aqui, por exemplo, você vê que excedeu, e 1,3 vezes ao recomendado", tá. Então, inclusive, vai te ajudar a você ter uma ideia do tipo: "Opa, preciso fazer alguma coisa aqui", tá. E por último, tem esse dashboard da parte de desasseguro, tá. Aqui é informação. Aqui você vai entrar e vai verificar, tudo o que está acontecendo. Aqui você tem a opção, por exemplo, de gerar relatório. Aqui você vai ter a opção de fazer você fez o teste lá de, por exemplo, do failover, ele vai aparecer aqui, tá. Então é um dashboard. Você mostrar, por exemplo, para alguém, para você como eu falei, gerar o relatório, para você enviar para alguém, ou seja, uma coisa mais informativa, tá. Vamos ver então tudo que eu falei até agora na prática. Então eu vou compartilhar a tela da console agora com vocês. Vocês, por favor, me avisem quando estiver aparecendo, e aí eu já vou. Me avisem, por favor. Está aparecendo, José. Muito obrigado. Por nada. Então aqui é a nossa console na nuvem. Lógico, vamos esquecer todo o resto que tem, né, como eu falei para vocês, a Acronis não é só backup, disaster recovery, mas aqui a gente vai ter o
Esse cara aqui, né, que é um português com visão geral, eu gosto de chamar de dashboard, você adiciona os widgets, você bota na maneira que você quiser, você pode exportar ele em Excel ou PDF, você pode enviar ele por e-mail ou se você clicar aqui, de repente você tem um monitor, uma TV, por exemplo, você quer deixar isso lá mostrando, você pode fazer isso, aqui é informativo. Aqui eu vou ter as últimas atividades que estão na console. Indo para o que nos interessa, né. Então aqui, por exemplo, em gerenciamento, é onde eu crio o plano de proteção. Então aqui eu brinco que, e eu vou deixar só os temas relacionados, né, os tópicos relacionados ao nosso tema de hoje, então eu vou desabilitar o resto aqui, mas eu brinco que você tem que ter 3 MBAs e falar 4 línguas para fazer essa coisa aqui. Então, você clica aqui em qual dispositivo você vai adicionar. Você clica aqui para renomear e dar um nome para esse plano. Você clica aqui para definir o backup. Então eu posso fazer máquina inteira, eu posso fazer lógico, pensando no nosso tema de hoje, é máquina inteira, tá. Mas se você pensar só em backup, discos e volumes, arquivos e pastas, aplicativos, então assim, tem várias outras opções. Aonde eu vou armazenar? Na nuvem, local. Esse aqui, por exemplo, é um armazenamento, né, chamado Wasabi. Então você vem aqui e adiciona o local onde você quer fazer. Como que você quer agendar? Aqui é que eu falei antes, lembra que eu como a Acronis funciona, né. Então, aqui eu digo pela idade, então, eu quero guardar meus backups por 3 anos, pelo número, e eu posso manter indefinidamente os backups, tá. Aqui é que eu falei, ó, cuidado, aqui é onde a gente define a criptografia. Então aqui, se eu mantenho escolhido, eu tenho que especificar uma senha. É essa senha que eu digo para todo mundo, Caracronis não, guarda, tá. Backup de aplicativo, ou seja, isso aqui digamos é um servidor Windows que é o meu domain controller. Eu posso vir aqui e também escolher o backup do AD. São 2 backups diferentes. Uma é a aplicação inteira que obviamente inclui o AD, a outra é só o AD. Por quê? Eu posso fazer uma restauração só do AD. Se você pensar em banco de dados, por exemplo, eu posso fazer restauração de uma base. Pensar no Exchange Server, eu posso fazer restauração de uma caixa postal, tá. E aqui em opções de backup, tem várias. Tem o dia que você vai fazer o backup semanal, eh, o quanto você vai gastar, né, você pode impor limites de tanto de consumo de CPU como consumo de rede, para não prejudicar a operação. E aí você definiu os planos aqui, você vem aqui e habilita o disaster recovery, tá. E aí aqui habilitou, super tranquilo, criou, ponto. Eu tenho o meu plano de backup e disaster recovery ativo, tá. Como eu falei, quando a gente pensa em backup, faça de tudo que você precisa, né. Quando a gente fala em disaster recovery é aquilo mínimo que eu preciso para operar. Então, eu faria, digamos, um plano, eu posso fazer tanto o plano de backup por meus 20 servidores que eu falei de exemplo, como eu posso fazer para 16, aqueles outros 4 que eu também quero disaster recovery, eu crio um plano separado. A única coisa que a gente não permite, e é na hora você vai ver isso, é planos que são conflitantes. Então, se você criar um plano de backup para uma coisa, sei lá, um determinado agendamento, e criar depois um outro plano de backup para a mesma máquina, com outro agendamento que seja conflitante, a gente vai te avisar, e aí o segundo plano você não vai conseguir salvar diretamente, tá. Mas fez isso, aqui é onde tem o nosso painel do Disaster Recovery. Já vou avisando, já tive essa pergunta, não tenho vergonha de falar, a minha console de demonstração fica no data center nos Estados Unidos, por isso que ela demora um pouco para carregar, tá.
não é lento assim. Se você tiver, obviamente, né, o padrão é ser cliente brasileiro, você vai ter no data center aqui, não tem essa situação, tá? Então, aqui no painel, ó, quais são os dispositivos? Então você vê, ó, dos 55 eu só tenho disaster cover para 5, que é isso que eu falei para vocês. Escolhe o mínimo. A gente vai manter aqui um aviso para você da integridade, como é que está a comunicação, como é que está a infraestrutura. Se você agendar aquele failover de teste automatizado, vai ter o relatório, eu posso vir aqui exportar ele. Servidores de recuperação em failover, e esse cara aqui é importante, esse ponto de computação é, quando você entrar no ambiente disaster recovery, você vai pagar pela utilização dele, tá? É um valor bem pequeno, né, ainda mais você pensar no que você precisaria ter para um caso de disaster recovery, mas um dos itens da cobrança é esse ponto de computação. Esse ponto de computação ele vai variar de acordo com a capacidade do servidor que você mandou criar. Então, um com duas CPUs e 8 GB de memória custa X, e um com 24 CPUs e 256 GB de memória, obviamente custa muito mais do que esse primeiro exemplo, tá? Só para vocês saberem. Servidor primário é servidor que você vai ter lá no ambiente SaaS Cover, que ele é uma aplicação, alguma coisa que você precisa dela para o resto do ambiente funcionar. Então, é um servidor que ele fica parado ali esperando. Ele não entra no caso dos que vão fazer failover, ele já está no ambiente SaaS Cover. Então, aqui você vai ter um relatório do uso e se tiver algum alerta. Aqui nós vamos ter os servidores que estão, tanto os primários como os que estão em plano de recuperação. Então, aqui que eu falei, ó, esse cara aqui, por exemplo, está testando o failover. Quando eu digo testando, é o que eu falei para vocês, é só para provar, é só por, sei lá, motivo, alguém pediu uma auditoria e tal. Eu venho aqui e eu posso acessar a console desse servidor. Então, vocês vão ver aqui, ó, olha, é uma console do Windows, ó. Posso vir aqui, enviar o Ctrl Alt Del, e aí eu, lógico, tendo usuário e senha, eu consigo acessar esse servidor e provar, olha, sem contar que aqui tem o status do último, então, por exemplo, ó, com êxito. Lembra que eu falei também de conformidade, ó? Aqui, por exemplo, tem um. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. É que eu tô com. Deixa eu ver se melhora aqui. Ó, aqui, ó. Então, conformidade com relação ao tempo dele, ó, excedeu criticamente, mais de 5 vezes o tempo de recuperação. Então, você tem que dar uma olhada nessa questão. Aqui em conectividade é onde eu vou ter um mapa que vai me mostrar meu ambiente de produção, tá? Então, aqui daqui a pouco vai aparecer o número de servidores que eu tenho. Eu tenho essa VPN fechada e se ela está verde e tal, ela está tranquila. Daquele, ó, 24 servidores em produção, 6 no ambiente de recuperação. Eu tenho outras 3 redes aqui, como eu falei, você pode adicionar até 5. E aqui é onde eu configuro as coisas. Então, essa VPN que eu tenho fechada aqui, eu posso baixar esse dispositivo, que é um appliancezinho virtual que facilita nessa questão da VPN. Ah, não, eu vou ter o pessoal de casa. Beleza, instala a OpenVPN para eles e baixa a configuração deles, né, do OpenVPN para o pessoal poder acessar. Eu falei na apresentação que você podia definir qual era o servidor, né, DNS, como ele vai operar, como opera o DHCP e por aí vai. Tá? Então, aqui é onde eu tenho toda essa configuração com relação à conectividade do ambiente. E por último, aqui os runbooks. Lembra que eu falei, runbook é para você dizer para a gente a ordem que deve. Então, primeiro, meu domain controller. Entrou, entra o SQL, por exemplo. Entrou, entra o meu servidor de aplicativo e por aí vai. E eu vou definindo como é que esse ambiente vai ser levantado. Tá? Então, assim, com relação a disaster cover,
É bem interessante essa parte. Vou parar aqui de compartilhar um pouco e vou perguntar para vocês. Perguntas, dúvidas? Vamos lá, pessoal, um de cada vez. Pessoal, ou eu fui muito bom no discurso, ou ninguém entendeu nada. O pessoal está tímido. Tô acostumado com isso, cara. Eu acho que eu assusto o pessoal ver o velhinho assim e fala, ai meu Deus. Ah, não, alguém levantou a mão aqui. Peraí. Fala, Rômulo. Deixa eu ver se eu tenho que te liberar para falar. Senão também fala Rômulo e não adianta nada. Peraí. O Renato interagiu aqui, ele botou bom dia. Os testes de recuperação podem ser feitos a qualquer momento? Sim, Renata. Obrigado pela pergunta. Sim, a qualquer momento. Não tem uma limitação. A gente não vai te obrigar, não, só pode isso, pode aquilo. Não. Agora eu não tô ouvindo Pode fazer mais. qualquer um. Fala, Rômulo. Estava te ouvindo. É que tem dois Rômulo Porto aqui. Você também pode escrever, Rômulo, É, se também. preferir. Tá dizendo aqui que não está habilitado. Escreve aqui, por favor. Eu não tô ouvindo eles. Nós estamos te ouvindo, Rômulo. Exato. Está dizendo que o microfone dele não está habilitado e ele vai escrever a pergunta. Tranquilo. Ah, maravilha. O importante é a gente tirar a dúvida dele. Só enquanto o Rômulo manda a pergunta, o Renato mandou aqui. Mas é isso mesmo, tá, Renato? Um dos exemplos exatamente que eu uso é a questão de auditoria. Por isso que eu falei que era exemplo real. Parece papo de apresentador, mas não. Esse exemplo que eu citei do escritório de advocacia, por exemplo, que eu estou com eles no ano passado, eles passaram por uma auditoria que o pessoal pediu, eles não tinham como fazer isso. Exatamente pela dificuldade que existe em você ter um ambiente desse. Fala, Charles. Acompanhei pessoalmente, temos uma única ferramenta que é a Cover. Exato. Charles, você pode contratar a Acronis somente para backup. É que o tema do nosso webinar hoje na verdade era Disaster Cover, mas como, óbvio, o Disaster Cover não vai funcionar sem ter backup, então backup é o pré-requisito. Mas não, eu só quero backup, eu não preciso ter Disaster Cover, não gostaria, sei lá, não tem problema. Contrata o serviço de backup, você pode fazer ele local, na nossa nuvem, numa nuvem de terceiro, e aí você vai ter os seus backups, você agenda ele como quiser, e aí pode fazer teste de recuperação, pode inclusive, um dos testes que eu tenho visto o pessoal fazer é converter o backup para uma máquina virtual. Tá? Então aí você tem várias opções para isso aí, Charles. Rômulo conseguiu escrever. Ele colocou a pergunta dele: a VPN seria diretamente com o server ou fecharia com o ambiente interno? Inteiro. Rômulo, é com o ambiente inteiro. Tá? A não ser Inteiro, que, obviamente, perdão. você só tenha um servidor do outro lado. Mas é uma VPN
entre o teu ambiente ou o teu usuário com o teu ambiente na nossa nuvem e o teu ambiente de recuperação de desastre. Se para a tua empresa o ambiente de recuperação de desastre precisa só de um servidor, sem problema, tá? Vai ser em cima, vai ser com ele, mas é para o ambiente inteiro, tá? O Renato fez outra pergunta aqui: quanto tempo temos de retenção de backup na nuvem? Renato, não tem uma resposta simples para te dar, porque é você que define. A única coisa é que quanto mais tempo você fizer de retenção, mais você paga pelo armazenamento, tá? Mas assim, aí a gente já fugiu um pouco do tema, porque para backup a gente tem 2 tipos de licenciamento, por carga de trabalho ou por espaço, e aí você tem que ver, por exemplo, junto com o pessoal da MSI, qual é a melhor opção para você. Com relação ao tempo, eu tenho clientes que botaram 3 anos, 5 anos, 10 anos, e tem gente que botou indefinidamente. Para a Acronis isso não é um problema, é só você que vai definir, e aí porque existe um procedimento, por exemplo, de limpeza, que é do tipo: "Ah, eu só quero guardar 10. Eu gravei o 11º, eu quero apagar o primeiro antes ou depois do backup?". Por quê? Você só quer guardar 10. Se quiser guardar 20, você vê que o padrão era 90. Né, então, fica tranquilo nesse ponto, a gente não tem nenhum problema com relação a tempo de retenção de backup. Renato também perguntou: e o custo da restauração? Existe este custo ou posso recuperar backups livremente? Não tem custo de restauração, Renato, tá. A gente não vai te cobrar pela restauração, a gente vai te cobrar pela licença, e aí a licença do backup inclui recuperação, né, e aí a gente vai te cobrar pelo espaço armazenado. Aí, como eu falei, depende do tipo de licenciamento que você for, né, mas pode fazer quantas recuperações você precisar, se precisar fazer teste e tal, não tem nenhum problema não. Obrigado a vocês pelas perguntas. Quer fazer o sorteio aí? O palestrante não pode, né? Desculpa, eu não podia perder a piada. Não, sem problemas. Eu O tive sorteio ele é uma feito pelo marketing, tá? Pelo Davi, que é responsável pelo setor de marketing. E ele me informou aqui internamente que o ganhador do sorteio é o Rafael Giordano, tá? parabéns, Rafael. Nossa Tem uma equipe última pergunta aqui também do Edmar, hein? Tá. Espera aí, desculpa. Nossa equipe comercial vai fazer contato com o Rafael e para fazer a entrega do gift card para ele, tá? E temos mais pergunta. Tá, tô procurando aqui para mim, não tá aparecendo. Tem um O opa aqui valor do Rafael Giordano. Então, em cima Espera aí, dele, tem um antes em aqui. cima dele. O valor na hora do Tá. DR teria uma base. Qual a empresa do Rafael? Deixa eu Só um procurar minuto. aqui. Quando vocês procuram, Edmar, a questão aí da questão da hora, conversa com a gente, né, quando eu digo com a gente, com a MSI, porque a questão ali lembra do que eu falei do ponto de computação, né? E aquilo vai variar de acordo com a configuração do servidor que você quiser levar ou precisar levantar no ambiente de desastre recovery, tá? Não existe um valor fixo pré-determinado, né? E aí isso vai variar de acordo com o teu ambiente, tá? A gente tem o maior prazer de te mostrar e pra você ter uma ideia de quanto seria esse valor. O Rafael já enviou aqui o nome da empresa, Tá, tá? mandou A aqui. Inova, né? E posteriormente nós vamos fazer o contato com ele logo após o webinar. Parabéns, viu, Rafael?
Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade do José para poder estar esclarecendo. Qualquer coisa, pessoal, hoje era mais para vocês Tá. terem uma ideia. É o primeiro passo, vai. Eu aproveito Contacta, aqui a contacta o pessoal oportunidade. da MSI para a gente explorar mais o assunto. Isso, eu queria também aproveitar a oportunidade aqui para dizer que estamos disponíveis para atender vocês para o esclarecimento de dúvidas, tá? E também disponibilizar uma trial do Acronis para que vocês possam fazer os testes com a ferramenta, né? Nossa equipe técnica auxilia vocês na montagem do ambiente e em todo o processo de POC, tá? Com esclarecimentos de dúvidas, configuração do ambiente, para que vocês tenham uma experiência incrível com uma ferramenta incrível, né. Porque o Acronis ele é bem flexível, não só com relação à questão técnica, mas também com relação a custo. É um custo bem acessível, então acredito que vocês vão gostar muito do Acronis. Não só da questão do backup, do desastre, mas também dos outros pacotes avançados que ele disponibiliza na plataforma. Tem uma pergunta aqui do Charles, que ele está perguntando se ele tem um custo inferior ao VIM. Charles, a gente pode conversar após o webinar, te mandar mais informações sobre o produto e também com relação a valores também, porque aí a gente precisa coletar algumas informações para poder fazer o dimensionamento, tá? Então, nós faremos contato após o webinar. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Pessoal, agradeço a atenção de todos, tá? Boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Pessoal, tchau, até gente. mais. Boa tarde.